Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Vamos falar mais uma vez de NFL Draft, né? Estamos em abril, o draft se aproxima cada vez mais. Na semana passada, meu querido amigo Fábio Garcia deixou aqui um top 10 de jogadores defensivos e hoje eu vou trazer um top 10 de jogadores ofensivos da classe de 2023 do recrutamento da NFL. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube do The Playoffs, ativar as notificações para toda vez que sair vídeos novos, não só sobre a NFL, mas sobre todas as grandes ligas dos esportes americanos, né? Cobertura total aqui no The Playoffs. Deixa seu comentário aqui no vídeo sobre o que você vai achar dessa lista, sobre o que você achou da lista do Fábio e quais são os jogadores que devem sair antes dos outros, os nomes que eu vou citar aqui. E enquanto vocês estão ansiosos para ver esses jogadores que eu vou citar aqui hoje nos seus times, caso eles sejam escolhidos, né? Vamos deixar claro que eu não vou falar de quarterbacks aqui. Estou falando de jogadores ofensivos aquém de quarterbacks, ou seja, running backs, tight ends, wide receivers, jogadores de linha ofensiva, tanto tackles como jogadores do interior de linha ofensiva, né, centers e guards, e assim, que englobam o ataque como um todo. E quarterbacks, nós já temos um vídeo aqui falando do meu top 5 na época dos quarterbacks da liga. Claro que muita coisa mudou sobre os prospectos e minha visão sobre eles também. Mas vamos falar agora desses jogadores ofensivos que eu considero que vão ser de grande impacto na NFL desde o seu ano 1 ou assim que eles conseguirem ser bem trabalhados, né? Mas antes de eu falar minha escolha de número 10, vou citar aqui dois nomes como menções honrosas, né? Jogadores que não estarão na minha lista, mas são prospectos que eu gosto muito e acredito que os times que os contratarem estarão muito felizes. O primeiro é o running back de Alabama, o Jahmyr Gibbs, que é um cara que eu considero um pouco parecido até com o Alvin Kamara, lá do New Orleans Saints, né? Não tem a mesma força que o Kamara, mas pode produzir de uma forma tão consistente quanto ele. Ele é um cara que jogou os seus primeiros anos lá em Georgia Tech, antes de se transferir para Alabama, jogar o ano de 2022 lá em Alabama sob o comando do Nick Saban. E é um cara que consegue jogar tão bem quanto no backfield como no slot, às vezes, porque ele recebe muito bem os passes, né? Um jogador que consegue produzir muito bem de forma aérea, além de forma terrestre. É um running back um pouco mais esguio, produz muito a partir da sua velocidade, dos gaps que são abertos para ele. É um cara que pode bater um home run de uma hora para outra, mas não consegue quebrar os tackles com aquela força que a gente espera de outros power backs, né? Ele é um running back mais moderno para a NFL, aquele running back mais leve, que produz muito essa questão da explosão dele após pegar na bola, né? Seja na corrida, seja no passe. Mas o Jahmyr Gibbs é um cara que eu devo citar aqui porque eu acredito que ele, caindo no time certo, vai ser excepcional. Pode ser um dos grandes running backs em breve da liga. O segundo nome que eu vou trazer aqui de menção honrosa é o Cyrus Torrence, guard lá de Flórida. Trabalhou nesse último ano na proteção do Anthony Richardson, né? O quarterback que está muito hypado por conta da capacidade atlética que ele tem, do teto muito alto que ele vai ter aí na liga. Mas falando do Torrence, ele é um cara extremamente grande, né, para um guard. Ele tem quase seus 2 metros de altura, quase seus 150 quilos. Mas é um cara que tem uma ancoragem muito boa, é muito difícil você movê-lo, né, da linha de scrimmage. A gente costuma falar que massa move massa, mas os defensores têm muito trabalho em mover o Cyrus Torrence por conta disso. Ele é um guard com instintos ideais e força de jogo a nível NFL. Para mim é o melhor guard da classe. Ele só não tá no meu top 10 porque eu considero alguns jogadores melhores que ele, justamente por conta da evolução que ele tem que fazer. Antes de estar em Flórida, ele estava em Louisiana, que é um programa menor do college football. Então eu acredito que assim que o Cyrus Torrence entrar num time que tem uma linha ofensiva em construção e possa melhorar, ele vai ser jogador muito importante, fundamental para essa linha ofensiva, tanto no jogo corrido como no jogo aéreo, né? Mas no jogo corrido eu acho que ele tem um pouco a melhorar na perda de peso dele. Ele tem que perder um pouco de peso, porque ele é extremamente agressivo, ele é um cara que é rápido até pro tamanho dele. Se ele conseguir perder um pouco dessa gordura, que é essencial para todo o L, né?
Ele vai conseguir ser ainda mais disruptivo na liga e fazer um trabalho sensacional. Então vamos lá pro meu top 10, o 10º nome da minha lista. É um wide receiver. Essa classe aqui tem wide receivers que prometem sair bastante nesse first round do NFL Draft. E o primeiro nome que eu vou citar aqui é o do Zay Flowers, wide receiver lá de Boston College. Jogou um tempão ali na ACC, mas é um cara que bateu recordes, né, do programa dos Eagles. Ele é um cara que consegue produzir bastante a partir do momento que ele pega na bola. Ele me lembra um pouco de T.Y. Hilton, né, no auge dele na NFL. Ele tem uma produção muito boa, ele consegue quebrar muito fácil na árvore de rotas e consegue se desvencilhar do defensor muito facilmente, né? Ele tem um first step muito rápido e essa quebra de rotas dele é muito rápida, que ele consegue a separação e produzir a partir disso. Ele não costuma desperdiçar, né, essa questão dos passes, a partir do momento que ele tem essa sintonia com o quarterback, ele consegue ser disruptivo. E eu acredito que o único problema dele, de fato, é a falta de volume, né? A falta de tamanho para um wide receiver na NFL, mas ele vai conseguir ser um bom jogador e bem desenvolvido, ele vai conseguir produzir muito. Acho que times que trabalham muito bem essa questão da sua velocidade vão ter um cara com uma habilidade de produção muito grande. E acho que o Zay Flowers ele vai poder encaixar em muitos ataques da NFL. O nono nome da minha lista é, pra mim, o principal jogador de interior de linha ofensiva, que é o center lá de Minnesota, né? O John Michael Smith, que é um jogador senior, ele teve todos os seus anos no college football, né? Ele é um senior redshirt, ou seja, ele passou pelo menos 5 anos na universidade. Claro que teve essa questão da pandemia, que aumentou os anos de elegibilidade no college football, mas o John Mike Smith tem muito essa questão da liderança dele, né? Um bom center é um bom líder, é um cara que coordena o ataque junto com o quarterback, e ele tem muito isso, os companheiros dele elogiam muito ele por conta disso, essa liderança que ele traz pro time como um todo. E ele é um cara que consegue produzir muito bem, né, dentro da linha ofensiva no jogo aéreo. Ele consegue fazer uma boa ancoragem, ele tem um bom equilíbrio do corpo dele, ele tem uma consciência muito grande de onde ele tá, de onde ele tem que atacar o defensor. Ele usa muito essa questão da mão interna, né, para agarrar o defensor dele com um gancho e fazer a alavancagem a partir da plantagem dos pés dele. Ele consegue controlar muito bem os bloqueadores a partir disso. Quando o John Michael Smith ele consegue colocar a mão no defensor, é muito difícil que o defensor consiga se desvencilhar dele, porque ele usa essa questão da alavancagem com o peso dele para cair por cima do corpo do defensor como um todo e proteger muito bem seu quarterback. No jogo corrido, ele usa essa questão da alavancagem com o peso dele para criar esse movimento, né, para abrir esses gaps pro seu running back, e isso é fundamental. Então ele consegue chegar muito bem no segundo nível, muitas dessas vezes ele consegue manter o defensor dele sob controle, e isso é muito importante, né? Só acredito que ele tem que melhorar um pouco dessa velocidade dele, porque, querendo ou não, essa mudança de direção no espaço dele acaba sendo um pouco mais lenta no nível profissional na NFL. Isso pode ser fundamental. Ele é um jogador que pode sair nesse fim de first round, né, no fim do primeiro dia, mas não passa do segundo dia. Acho que ele não passa da segunda rodada do draft da NFL, porque tem muito time precisando de center, e ele parece ser esse center ideal para muitos desses times. O 8º nome da minha lista é um wide receiver que, assim, eu gosto muito dele. Eu gosto muito do que ele fez, principalmente lá em Pittsburgh, né, antes de se transferir para USC, e jogar com o Caleb Williams e ajudá-lo a conquistar o Heisman Trophy, que é o Jordan Edson. O Jordan Edson é um corredor de rotas polido, é um cara que consegue produzir muito bem depois da recepção. O grande problema do Jordan Edson é tamanho. O Jordan Edson tem essa questão de que ele é muito leve, ele tem um frame muito leve, ele é um jogador que me preocupa, não é questão nem dele ser tão leve, né? Você pegar o Devonta Smith, tinha esse mesmo problema quando saiu do college lá de Alabama para vir para a NFL, que muita gente achou que ele não ia aguentar os tackles da NFL, e ele tá aí brilhando. O problema é que o Edson, além dele ser muito esguio, ele não tem uma velocidade que é esperado para um cara que tem a leveza que ele tem. Então isso pode afetar muito o jogo dele, isso pode ser um problema muito grande
se ele conseguir melhorar essa questão da velocidade, porque ele consegue correr rotas de uma maneira muito fluida, ele consegue explorar essa questão de ganhar velocidade depois que ele pega na bola, mas essa velocidade final dele não é tão disruptiva e pode atrapalhá-lo. Eu acredito que ele tem tudo para se tornar um jogador com muito volume dentro da NFL, ainda mais se ele cair num time que tenha, de fato, esse wide receiver 1 para ajudá-lo nesse começo de produção na carreira profissional. Mas ele tem que melhorar essa questão da velocidade final, na disputa de bolas com os cornerbacks, aquela disputa 50-50. Eu acho que as mãos dele não são tão fortes para essa disputa, então isso pode ser um problema muito grande para ele. Então, a partir do momento que o Edson conseguir trabalhar melhor essas questões, essa disputa bola no ar, e ganhar um pouco mais de massa, que vai ser importante para ele, ele tem tudo para brilhar na NFL também. Agora vamos falar mais um jogador de linha ofensiva, mais um tackle, um cara que eu gosto bastante, eu gosto muito do tamanho que ele tem a oferecer para a liga, o que é o Paris Johnson Jr., lá de Ohio State. Um tackle que tem esse tamanho de tackle na liga, né? Ele tem esse tamanho ideal de comprimento, altura, peso, que muitos buscam para um offensive tackle dentro da liga. Mas eu ainda acho que ele tem a evoluir muita coisa no seu jogo, né? Eu acho ele um pouco cru. Ele é um prospecto júnior, né? Só teve 3 anos lá no college football, já se declarou pro draft da NFL. Mas às vezes eu acho que ele joga com um peito muito alto. E isso ajuda os defensores a entrar no corpo dele e ganhar um pouco, às vezes, no bull rush, talvez em algum outro tipo de movimento que possa fazê-los chegar mais rápido no quarterback. E o Paris Johnson ele tem essas questões a melhorar dentro da NFL, né? Ele tem um cara que tem umas mãos muito fortes, ele consegue utilizar dessa força dele nas mãos para agarrar muito bem o defensor, principalmente no jogo corrido, e colocá-lo no lugar onde ele quer que ele fique, para abrir um gap para o seu running back. Mas ele precisa mostrar um pouco mais de finalização. Ele precisa colocar esse defensor no chão, ele precisa colocar esse defensor para fora do campo, às vezes a gente fala, né? Mostrar um pouco mais de agressividade. E eu sinto um pouco, às vezes, falta disso no Paris Johnson. Acho que ele tem que demonstrar um pouco mais de força, um pouco mais de agressividade na hora do jogo corrido. E ser mais disruptivo nessas horas. Acho que ele é um prospecto que, em pouco tempo, bem trabalhado, ele vai ser bastante sólido na linha ofensiva como left tackle e vai poder ajudar muito um time em breve. O 6º nome da minha lista é o Broderick Jones, tackle lá de Georgia, bicampeão nacional, que é um tackle, assim, mesmo frame que a gente falou do Paris Johnson, só que eu acho ele ainda mais forte, o Broderick Jones. Eu acho que ele é um left tackle com potência muito maior, ele tem muito mais musculatura hoje dentro do que a gente acha ideal para um tackle. E assim, ele é um cara que, no jogo corrido principalmente, ele é extremamente agressivo, ele é extremamente polido. Ele é um cara que Georgia, né, utilizava muito das suas corridas e tinha muitas escalagens do quarterback, do seu quarterback, né, o Stetson Bennett, do pocket, e o Jones era fundamental para isso, né, para esses ganhos de jardas terrestres. Ele mostra muito dessa força, ele mostra ser muito disruptivo. Claro que no jogo aéreo ele ainda tem que aprender a fechar mais um pouco a área que ele está ali controlando. Muitas vezes os defensores ganham dele, né, nesse primeiro contato, e ele se recupera e acaba conseguindo fazer o bloqueio. Mas acho que essa agressividade dele já ajuda bastante. Acho que o offensive tackle, quando é agressivo, não tem chance de muito sucesso na NFL. Claro que ele tem que ver que isso no jogo profissional vai ser muito mais rápido. Então, errar contra defensores a nível NFL é passível de o seu quarterback tomar um sack, e ele trabalhando melhor essa questão da velocidade dele, tanto das mãos quanto dos pés no jogo de passe, vai fazer com que ele se torne um left tackle muito importante na NFL em breve. E eu arrisco dizer que ele pode ser o segundo tackle assim a sair da classe. Só perde para um dos nomes da lista que está aqui acima dele. Então o Broderick Jones é um tackle que eu gosto bastante, principalmente da tape dele, né? No número 5, voltamos para wide receivers. E eu vou falar aqui de Quentin Johnston, wide receiver 1 lá de TCU.
Pra mim é o único cara que pode ser de fato um wide receiver 1 na NFL, essa classe. E os nomes que eu julgo que vão sair na primeira rodada, né? De alguns dos nomes que eu tô trazendo aqui na minha lista. E o Quentin Johnson é um cara que tem um tamanho, uma velocidade e uma produção excepcionais dentro do college football. É um cara que tem um tamanho ideal para um wide receiver 1 dentro da NFL. Muitas vezes ele me lembra o Mike Williams jogando. Eu acho que essa questão dele conseguir pegar bolas muito longas, conseguir brigar com os defensores nos passes divididos e ganhar as jardas, quebrando tackles depois disso, lembra muito o Mike Williams. Ele tem um tamanho e velocidade ideal, mas ele precisa trabalhar muito melhor as mãos dele, né? Finalizar muito com as mãos. Muitas vezes parece que ele não confia nas mãos dele, ele usa muito o corpo dele para agarrar a bola. Ele utiliza muitos braços, o corpo. E isso tem que ser melhor trabalhado para a NFL, porque querendo ou não, ele vai enfrentar boas defesas. Então, ele tem que confiar mais nessas mãos, nesse trabalho de mãos, até para não sofrer fumbles, para não gerar turnovers para a equipe que o draftá-lo. Mas, de uma forma geral, o Quentin Johnson é um wide receiver muito preparado para vir para a NFL. Ainda mais da forma como o ataque de Steel funcionava, né? Parece um relógio muito grande, fazia parte desses 3 jogadores principais do seu ataque. Então, o Johnston é um cara que hoje é um wide receiver plug and play e trabalhando bem essas mãos, logo ele vai ser um wide receiver 1 do time que draftá-lo. Na minha quarta posição, é um jogador que eu considero estar no mesmo nível do Quentin Johnston. O que eu gosto um pouco mais nele é que ele corre rotas melhor, que é o Jackson Smith Njiba, wide receiver lá de Ohio State. É um cara que, assim, ele atuou muito no slot dos Buckeyes, mas também teve trabalho, alguns trabalhos como X, como Z, dentro da árvore de rotas de Ohio State, né? Ele não é um cara tão grande assim, fisicamente falando, mas ele é um cara alto. Ele é um cara que consegue trabalhar muito bem essa velocidade, não uns caras mais rápidos, não um speedster, igual alguns dos nomes que eu citei aqui. Mas ele consegue trabalhar bem essa produção das rotas, produzir jardas após a recepção, principalmente. Para mim, dos wide receivers que estão nessa classe, é o melhor corredor de rotas, como já citei aqui. Ele tem mãos fortes, diferente do Quentin Johnson. Ele consegue muito bem agarrar a bola. Muitas vezes nessas trombadas que ele tem ali no meio do campo, por conta de jogar muito no slot. Os defensores atacam muito a bola contra ele, mas ele tem mãos muito seguras. Isso é essencial, de verdade, pro JSN. Eu acho que ele é um cara que pode produzir muito na NFL. Não acredito que ele vai ser um wide receiver 1. Sinceramente, não vejo ele como um wide receiver 1 hoje na NFL. Mas ele é um cara que pode produzir bastante. E me lembra muito o Amon-Ra St. Brown, que é um cara que tem um impacto muito grande no Detroit Lions hoje. É o wide receiver 1 dos Lions hoje. E se ele conseguisse chegar nesses passos, quem sabe ele seja esse wideout 1 do time, que um time precisa, né? Ele é um cara que conseguiu produzir muito lá em Ohio State com o Garrett Wilson e Chris Olave no time. Isso é muito importante. Os próprios recebedores, né, tanto o Olave como o Wilson, falaram que se eles achavam eles dois bons, é que eles não tinham visto o JSN ainda jogando na NFL. Claro que ele teve esses problemas com lesões na temporada 2022, mas parece estar totalmente recuperado e pode ser um jogador de grande impacto assim, desde o dia 1, desde a semana 1 da temporada 2023 da NFL. Então vamos ao meu top 3, né, jogadores ofensivos não quarterbacks que estão vindo aí para esse NFL Draft. E o meu nome de número 3 é o Dalton Kincaid. É o único tight end para mim dessa lista que merece estar dentro desse top 10. Porque ele é um tight end moderno, né? Mas esse wide end que tem muita produção no college football, que o Dalton Kincaid tem de produção é absurdo. Acho que você não viu a tape do Kincaid. Você vai entender porque muitos estão ranqueando ele como o principal tight end da classe. Não é à toa. Acho que o Kincaid está acima de outros nomes como Michael Mayer, Son Porta, Darnell White, Luke Musgrave e os outros tight ends aqui da classe, porque ele consegue produzir muito bem e ser um bom bloqueador ao mesmo tempo, né? Aquilo que a gente sempre espera muito de um tight end. Muitas vezes ele alinhou flexionar ali no slot, né? Não só como um tight end, acho que a produção dele baseia-se muito nisso. E ele tem mãos seguras, corre rotas muito bem, conseguiu produzir jardas após a recepção de uma forma excepcional.
Acho que os números dele lá em Utah falam por si só. Acho que ele ataca muito bem a bola, né? Ele não fica esperando pela bola, ele consegue segurar mesmo com contato forte, principalmente sendo um tight end, ele tem aqueles tackles muito fortes nele para tentar derrubá-lo e soltar a bola e gerar um turnover, mas o Dalton Kincaid ele não sofria muito com isso. Ele é, para mim, um tight end muito completo. No jogo corrido ele tem que melhorar um pouco, porque ele funciona mais como um bloqueador, tá ali como um escudo, porque de fato, para mover o defensor, como o George Kittle faz muitas vezes, acho que nessa questão de bloqueios não tem ninguém que bloqueie como o George Kittle na posição de tight end, mas ele cumpre bem a função dele como escudo para não deixar o defensor chegar nessa velocidade constante em cima do seu QB, né? Acho que o Kincaid ele vai surpreender muita gente na liga, não à toa que eu tô colocando ele muito alto aqui no meu top 10. O meu número 2 é ninguém menos que Peter Skoronski, offensive tackle de Northwestern. Um cara que teve uma temporada de 2021 fantástica dentro do college football. Ninguém desconsiderava ele que seria o principal tackle dessa classe. 2022 não foi das melhores temporadas dele, mas ele foi consistente como ele foi toda a carreira dele em Northwestern. Ele é um cara que, assim, ele tem uma altura, ele tem um volume para ser um left tackle dentro da liga. Claro que ele pode jogar como muitos outros times acham que ele pode jogar como guard, às vezes até como center, ele pode jogar dentro dessas 3 posições da linha ofensiva. Acho que ele vai jogar como left tackle na liga. Eu quero que ele jogue como left tackle na liga, apesar de ter essa contestação, né, do tamanho dos braços dele. Mas muitos jogadores já passaram por isso. Acho que questões de padrões de tamanho para a NFL algumas vezes podem ser deixadas de lado, né? E o Skoronski ele tem tudo para ser brilhante nas trincheiras. Ele é um cara que tem uma ancoragem muito boa, ele sai muito rapidamente da posição dele, consegue mover muito bem os pés, né? Tem esses pés muito ágeis para fazer a ancoragem, bloquear o defensor e redirecioná-lo para onde ele quiser, manter o equilíbrio do corpo dele. Acho que no jogo corrido ele tem uma alavancagem muito forte, quando ele consegue colocar o braço no defensor, ele vai muito forte para cima dele, principalmente nessa questão do braço interno, né? Dependendo de onde é o run blocking, ele consegue deslocar muito bem esse defensor para abrir esse gap para o seu running back e ser extremamente agressivo. Sua consistência, como um todo, é excelente. Ele tem uma consciência muito grande do jogo, do posicionamento dele, de como ele utiliza o quadril, né, para se manter equilibrado e mesmo assim girar na direção que ele quer o defensor. E é muito importante. Eu não acho que o Skoronski esteja no nível do Rashawn Slater, que é um cara que eu considerava o melhor tackle da classe dele, e se provou o melhor tackle da classe dele, na minha opinião. E o Justin Herbert agradece até hoje os Chargers terem confiado nisso para tê-lo draftado. Mas eu acredito que o time que pegar o Skoronski vai estar muito bem servido, vai estar muito satisfeito de offensive tackle. E claro, se o time acreditar que ele tem que jogar como guard, ele vai ser extremamente disruptivo, acho que ele vai ser muito agressivo, vai jogar muito bem, mas ele merece a chance dele jogar como tackle, e eu acho que ele é um left tackle puro. O primeiro nome na minha lista não poderia ser diferente. Bijan Robinson, running back lá de Texas. Por mais que o valor da posição tenha caído cada vez mais, e eu acho que a gente vai esperar um pouquinho nesse primeiro dia para ouvir o nome do Bijan Robinson, a não ser que seja um time muito preparado para tê-lo, ou que precisa tantas coisas que aposte nesse jogador geracional para fazer a diferença num ataque, né, dentro da NFL, né? Acho que o Robinson, para mim, é o principal jogador ofensivo da classe, por mais que ele seja um running back, por mais que muitas vezes os running backs não tenham o devido valor que é dado, e eu entendo também por conta da questão de ser um jogador que não dura tanto tempo, porque acaba apanhando muito dentro da liga, né? Mas o Bijan Robinson é um prospecto elite, é um cara que tem tudo para ser um All-Pro dentro da liga. Acho que o último running back que a gente citou, que poderia ser tão bom, que saiu na primeira rodada, foi o Saquon Barkley. Ele é extremamente disruptivo, ele consegue produzir muito bem por terra, ele consegue produzir muito bem de forma aérea. Ele é um cara que é esse bell call, né, esse power back de 3 descidas. Ele vai com certeza fazer uma diferença total na equipe que o draftá-lo. Em 2022 ele quebrou mais 100 tackles, né? Então mostra que ele não tem medo de contato, ele não tem medo de sujar
o uniforme e conquistar jardas depois disso. Eu acho que a agressividade que ele vai para cima dos gaps, né? Ele vai com muita força para cada gap que a linha ofensiva abre para ele. Não tem medo do defensor que surgir no meio do caminho e atropela ele com tudo. Acho que ele tem essa velocidade, né? Ele tem a velocidade, ele tem o frame, ele tem a inteligência, né? O futebol IQ dele é muito grande. E ele se ajusta muito bem, né? Ele se ajusta fazendo as leituras da defesa, ele se ajusta na hora que uma bola é mal lançada, ele consegue ajustar muito bem o corpo dele para fazer essa recepção. Então, o Bijan Robinson, para mim, é o melhor prospecto ofensivo desse draft, não quarterback. E, independente da posição que ele cai, ele vai fazer uma diferença muito grande na equipe que draftá-lo. Mas é isso. Esse é o meu top 10 jogadores ofensivos para o próximo NFL Draft, não quarterbacks, né? Eu quero que você deixe aqui nos comentários, vamos conversar sobre a minha lista, o que você achou, qual jogador que devia estar acima, qual jogador que eu não citei, que vocês acham que valeria estar dentro dessa lista, o que vocês querem de fato do seu time, e onde você acha que os jogadores que eu citei aqui vão sair, né? Quais times que podem draftá-lo, se vão sair no primeiro, no segundo dia. Acho que boa parte dos nomes que eu citei aqui podem sim e vão sair no primeiro dia. Acho que um ou outro nome pode cair para o segundo dia, mas alguns nomes seriam uma surpresa também se caíssem. Acho que seria um baita estilo ver esses jogadores na segunda rodada. Então vamos conversar. Comenta aqui o que você achou dessa lista. E não se esqueça de acompanhar todo o conteúdo sobre o NFL Draft aqui no The Playoffs. Seja em vídeo, seja no site, seja nas redes sociais, uma cobertura completa para você. Então vem com a gente que o NFL Draft está chegando e é Natal para os fãs de futebol americano. Tamo junto, abraço!